Muito boa noite! Live 8 de uma sequência que vem começando desde o finalzinho de dezembro. A gente começou conversando sobre hábitos e hoje eu decidi trazer o tema Por que fazemos o que fazemos? E é interessante trazer essa discussão porque como nós já estamos vindo de uma sequência, né, de discussões, de construções acerca desse tema, a gente já perpassou inclusive sobre o conceito de hábitos, sobre o conceito do loop do hábito, dentre diversos outros assuntos que se relacionam, hábitos alimentares, como tornar o hábito do exercício físico, que é um hábito super poderoso, parte da sua rotina. Então, querendo dizer a você que estou muito feliz pela sua presença aqui e que sem vocês essa live se torna chata, porque a presença de vocês é muito importante para que nós possamos estar aí construindo e contribuindo mais sobre o assunto. Então, você que está chegando agora, essa live é sobre hábitos, por que fazemos o que fazemos. E aproveita, já compartilha essa live com no mínimo 5 pessoas que merecem ter acesso a esse conteúdo. Fiquem conosco até o final da live, que sempre nós temos novidades e surpresas para vocês. E dizer a vocês que sozinho a gente chega lá, mas acompanhado a gente chega muito mais longe. Agradecendo desde já a presença de vocês aqui conosco nessa noite. Então, hábitos, por que fazemos o que fazemos? Quando eu comecei a pensar sobre esse tema, dentre de tudo que a gente já veio conversando, construindo acerca do tema, eu fui pensando, bom, existem componentes que são inconscientes e que estão moldando o nosso comportamento. É fato que tem uma frase que eu trouxe para vocês hoje que fala sobre a nossa infância. A frase diz assim: a infância é o chão que nós pisamos a vida inteira. Essa frase é de Lia Luft. E é super interessante a gente pensar sobre isso, porque algumas vezes nós temos inclusive comportamentos que são ditos infantilizados, e nós nem entendemos porque tudo isso está acontecendo. Então a proposta hoje de trazer esse assunto é justamente discutir por que nós fazemos o que fazemos. É algo que é inconsciente? É algo que é fruto de um aprendizado? É algo que já está automatizado na nossa vida? Então, por isso eu decidi trazer esse tema hoje. E você que está chegando agora, lembre-se de compartilhar essa live com no mínimo 5 pessoas que merecem ter acesso a esse conteúdo. Então, gente, quando a gente fala por que fazemos o que fazemos, do ponto de vista do que aconteceu na nossa infância, eu gostaria até de trazer um exemplo. Recentemente estava com meu esposo e ele passou por mim e me deu um beliscão. Mas não foi aquele beliscão de maldade, não. Foi aquele beliscãozinho assim de chamar a atenção. Gente, eu gritei, eu reclamei, mas numa proporção que não tinha nada a ver com a situação. E ele ficou olhando assim pra mim: o que foi que aconteceu para você ficar dessa maneira? Na hora eu não entendi porque eu tinha agido daquele jeito. Eu só fiquei chateada. E eu senti todas as emoções bagunçadas. Mas não sabia explicar para ele, na verdade, o que estava acontecendo. Depois eu fazendo minha autoanálise, refletindo sobre o assunto, eu pensei... Eu me recordei, na verdade, veio à minha memória que as minhas cuidadoras, porque eu morei com 2 senhoras que cuidavam de mim e do meu irmão, enquanto minha mãe saía para trabalhar. E aí eu me recordei que uma das senhoras
me beliscava. E me beliscava e dizia palavras negativas, enfim. E daí eu entendi por que aquele simples beliscãozinho que meu esposo me deu despertou em mim tantas emoções confusas que na hora eu não conseguia entender. Então, muitas vezes nós fazemos o que fazemos porque existe algo que foi implantado no nosso HD, na nossa memória, na nossa infância. E geralmente, e aí eu falo geralmente, as emoções, as memórias afetivas negativas são as que ficam mais gravadas, são as mais difíceis, na verdade, de serem descartadas. Elas ficam de uma forma persistente. E se na vida adulta a gente não reconhece esse lugar, não começa a entender o que nossos comportamentos, alguns dos nossos comportamentos, estão, na verdade, trazendo para essa nossa vida, e aí tendo, pode inclusive ter um impacto negativo no ambiente onde a gente vive, se a gente não observa isso, não faz a nossa autoanálise e não começa a se trabalhar nesse sentido, outras pessoas vão ser impactadas. E nesse cenário, se a gente for passar a avaliar sobre tudo isso, as pessoas que mais vão ser impactadas são as pessoas que moram com a gente ou que estão mais próximas da gente. E aí a gente pode citar os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, de repente nossos avós, ou seja, as pessoas que estão em contato direto com a gente, que na verdade moram com a gente ou que têm uma relação mais próxima com a gente. Então, porque fazemos o que fazemos, a gente precisa também olhar para esse lugar e começar a observar que comportamentos eu tenho tido que pode estar impactando negativamente o outro. E entender que existe sim uma raiz que vem da infância. E quando identificado algum comportamento que seja negativo ou que, por exemplo, esteja prejudicando o nosso relacionamento com os outros ou com a gente mesmo, é importante levar essa questão à frente e começar a trabalhar na terapia. E aí é algo que a gente fala frequentemente, né? É uma necessidade que você olhe para esse lugar e comece a entender por que alguns comportamentos seus se repetem e se repetem de forma, de repente, a estar te sabotando. Né? De onde estão vindo esses pensamentos, esses sentimentos, esses comportamentos que estão te aprisionando e te impedindo de seguir adiante. Então, quando eu pensei nessa temática, eu pensei justamente num desses vieses. O que fazemos, por que fazemos o que fazemos, tem uma raiz. E é importante a gente estar observando essa raiz e buscar atendimento para isso. Uma outra perspectiva que a gente pode trazer para responder essa pergunta do que fazemos, por que fazemos o que fazemos, é justamente entender o comportamento do loop de um hábito. Quando um comportamento começa, ele pode seguir um ciclo e geralmente ele segue um ciclo. E quando a gente conversou ao longo dessas 8 semanas, que hoje é a 8ª semana de live, a gente trouxe a questão do loop do hábito e nós falamos que todo hábito ele circula, né? Perpassa por estágios. O primeiro estágio é o estágio da deixa, que é o estímulo. O segundo estágio é a rotina, que é um comportamento. E o terceiro estágio é a recompensa. Então, algumas vezes os nossos comportamentos estão baseados nesse ciclo de hábitos, nesse loop do hábito que é composto por esses 3 estágios. Então, observe. De repente, você está repetindo um comportamento porque você está necessariamente de olho na recompensa que você vai obter. E aí, existe uma linha muito tênue do que é bom e do que é ruim. E o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é bom e o que é ruim. Essa escolha, essa tomada de decisão é nossa.
E é por isso que é tão importante você estar atento a esses 3 estágios: deixa, rotina e recompensa. Para que você possa entender por que alguns comportamentos seus se repetem e você não gostaria, por exemplo, que eles se repetissem. E aí a gente está falando de um mau hábito, por exemplo, de um comportamento que não é tão bom. E aí, quando a gente traz essa discussão, a gente lembra que é preciso estar atento às recompensas, porque as recompensas, elas podem ser benéficas ou maléficas. E aí, se eu for falar, por exemplo, de alguém que consome, que tem o hábito de fumar, por exemplo. Esse hábito não é um hábito positivo, né? E se a gente for analisar, esse indivíduo começou a fumar por um comportamento que ele já vem carregando de outra situação. E aí, que raiz que traz esse comportamento de fumar, mesmo sabendo que é algo que não é benéfico para ele? E aí a gente entra em outras questões, inclusive de dependência. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A discussão da gente rola realmente sobre essa questão de formação de hábitos e de estar atento para essa formação, sobre os hábitos que são bons e os hábitos que podem ser ruins, ou seja, o que trazem benefícios e os que trazem malefícios. Então, dessas questões, a gente pode analisar também que, dentro dessa formação de hábito, ainda falando sobre o loop do hábito, a recompensa que eu vou obter, dependendo do que ela vai me trazer, é que vai realmente fazer com que esse hábito se consolide. E aí a gente perpassa por um outro caminho. Na verdade, para haver essa consolidação, existe uma necessidade de uma repetição. E essa repetição tem que ter uma frequência, não importa a velocidade, mas importa a frequência. Então, se você for me perguntar assim, quanto tempo leva para tornar um comportamento em um hábito? Na verdade, a pergunta não deveria ser quanto tempo, mas sim com que frequência eu preciso repetir esse comportamento até que ele se torne um hábito. E daí é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque algumas pessoas consideram que isso é uma forma de robotizar o ser humano. E aí quando a gente traz, por exemplo, para o ambiente da escola, né? Algumas pessoas trazem essa crítica porque imaginam que essa repetição vai ser algo que vai estar tornando aquele indivíduo, aquela criança, num ser robotizado. Quando, na verdade, se a gente for analisar, tudo que a gente faz, ou a maioria das coisas que a gente faz dentro de um aprendizado é por repetição. Quando você estava lá na pré-escola, você estava lá aprendendo a fazer as letrinhas e a gente inicia aprendendo as vogais. O que é que a gente faz? A gente começa cobrindo as letrinhas, dentre outras atividades, mas basicamente aquele exercício de repetir a letrinha A, que é a primeira letra do alfabeto, ele vai se repetir com uma certa frequência, até que o professor ou a professora perceba, avalie que os alunos estão conseguindo já aquela coordenação motora para realizar aquele movimento de escrever a letrinha A. Então, de certa forma, foi um comportamento aprendido por meio de uma repetição. E daí, isso robotiza o indivíduo? Não. Isso ensina a mente, o cérebro desse indivíduo, que é necessário fazer aquele movimento daquela forma até atingir aquele resultado. Então, que a gente possa olhar por esse lado também e entender que quando a gente fala que é necessário repetir e repetir com frequência, é sobre isso. É sobre você aprender o movimento ao ponto de repeti-lo com frequência, ao ponto de torná-lo automático.
E no momento que ele se torna automático, o nosso cérebro para de participar da ação e assim vai economizar energia e a gente vai fazendo o movimento de maneira automática. Isso se chama a automaticidade. E ela é muito válida em diversas ações do nosso dia a dia. Quando você entra no banho, para tomar o banho, por exemplo, você não está pensando na sequência que você vai realizar. Primeiro eu vou passar o sabonete, depois eu vou abrir a torneira e aí a água vai cair e eu vou ensaboar primeiro o rosto e depois você não pensa. Você já realiza isso de maneira automática. E essa automaticidade, ela é super eficiente, super válida e super necessária para algumas rotinas da nossa vida. Então, é importante a gente olhar para esse lugar e entender por que fazemos o que fazemos. Na verdade, porque foi um comportamento aprendido e ao ponto que ele foi repetido com tanta frequência, ele se tornou algo condicionado. E ao longo do tempo, à medida que a gente vai praticando mais e mais, ele se torna um hábito. E se tornando um hábito, ele começa a fazer parte da nossa identidade. Então, gente, lembre-se de compartilhar essa live com no mínimo 5 pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. É importante porque esse conteúdo, quando vai chegando a mais pessoas, ele acaba sendo reproduzido para outras mais pessoas. E aí, quando a gente estava falando sobre essa questão a infância é o chão que a gente pisa na vida adulta, crianças que foram expostas a traumas na infância, elas têm mais riscos de desenvolver, por exemplo, transtornos mentais. E é importante a gente olhar para esse lugar para que a gente observe alguns dos nossos comportamentos, como que eles têm impactado as outras pessoas. E aí, quando a gente traz essa reflexão, a gente entende que na vida adulta a gente vai começar a aprender, ou pelo menos deveria começar a aprender, a saber lidar com o que aconteceu conosco na infância. Porque isso é algo necessário para a vida adulta, porque senão você vai repetir comportamentos infantilizados no seu ambiente nessa fase adulta. Então, entender que a infância, ela é uma fase crucial de desenvolvimento para o indivíduo, tanto na estruturação da área física, quanto da estruturação da área psíquica e cognitiva. E é por isso que algumas vezes nós temos comportamentos infantilizados, como eu já havia falado, e a gente nem sempre entende por que está agindo dessa maneira. Por isso que é tão importante na fase adulta a gente cuidar da nossa criança interior, que ela pode ter sido ferida. E eu trouxe até um exemplo no início da live sobre algo que aconteceu comigo na infância, e eu queria compartilhar com vocês esse livro. Esse livro foi um livro que me libertou, eu diria assim, Acolhendo a Sua Criança Interior. Eu fiz a leitura desse livro o ano passado e eu elegi esse livro como o melhor livro que eu li o ano passado. E assim, eu sou uma pessoa que já adquiriu o hábito da leitura, a leitura já é parte de mim. Eu não leio livros, eu sou uma leitora, porque eu já desenvolvi esse hábito. E esse hábito, ele vem desde a infância. E eu, digamos assim, herdei esse hábito da minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de ler e eu a via lendo muito. E aí eu queria trazer outro aspecto que é muito importante para explicar por que fazemos o que fazemos, que é a questão de modelar. Bandura, que é um teórico que fala sobre teoria de aprendizagem, e a teoria dele se chama teoria social da aprendizagem. Ele fala que todo indivíduo ele aprende por observação, por imitação e por modelagem. Ele modela.
Ou seja, exemplos que nós damos em casa para os nossos filhos, por exemplo. Exemplos que nós damos, por exemplo, no ambiente de trabalho que nós estamos, certamente eles vão ser reproduzidos. E isso para o aspecto positivo ou negativo. Então, assim, é importante a gente olhar nesse lugar, a gente se perceber nesse lugar de pais, de cônjuges, de filhos e de colegas de trabalho, que as pessoas estão observando o que nós estamos fazendo. Em algum momento elas podem imitar aquilo que a gente está fazendo e em seguida elas vão nos modelar. Então, porque fazemos o que fazemos, alguns dos nossos comportamentos vêm desse lugar, de uma modelagem que aconteceu através de uma observação e de uma imitação. Então, se eu puder deixar uma frase para vocês, eu deixaria essa frase de que tenha cuidado com aquilo que você repete frequentemente, porque você pode se tornar bom nisso. Essa frase é minha, tá? E aí, olhando para esse lugar do que eu faço e de que as pessoas ao redor estão vendo o que eu faço frequentemente pode ser algo muito bom e pode estar, inclusive, influenciando outra pessoa a reproduzir, a fazer esse hábito também. Então, é muito importante a gente olhar para esses 3 aspectos que a gente já comentou. A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, o que eu faço vem desse lugar da minha infância, do que aconteceu lá. Um outro aspecto é essa questão da observação, imitação e modelagem. Então, eu sou exemplo para quem está ao meu redor e as pessoas podem estar moldando seus comportamentos através do que elas veem em mim. E o terceiro ponto que a gente falou é que os nossos comportamentos eles podem nascer do loop e do hábito, que é algo que acontece com um estímulo que provoca uma rotina e vem perpassando por uma recompensa. Então, na verdade, os nossos comportamentos, eles surgem de algum lugar. Eles vêm de uma raiz. E é importante a gente estar atento às nossas raízes do que foi, como eu disse anteriormente, implantado na nossa infância, porque isso pode ter um aspecto positivo ou negativo. E aí, gente, além de compartilhar essa experiência que aconteceu na minha infância, uma vantagem desse livro aqui, que eu super recomendo, é que ele vem com algumas atividades, né? E é importante você colocar em prática algumas atividades de autoconhecimento, e esse livro é um livro de autoconhecimento muito importante, muito valioso. É importante a gente estar, como eu falei no início da live, em terapia, buscando atendimento, buscando estar num ambiente onde as pessoas têm os mesmos princípios e os mesmos valores que a gente, porque daí a gente vai seguindo o mesmo caminho. E observe o quão isso é importante quando a gente falar do ponto de vista da fase da adolescência. Na fase da adolescência, os nossos filhos deixaram de ser criança, mas não são adultos. Eles ainda estão numa fase de transição. E nessa fase de transição é uma fase, inclusive, de fechamento de identidade. Por isso que alguns adolescentes nessa fase, por algumas questões que não foram bem elaboradas na infância, ou alguns traumas que eles carregam da infância, eles costumam apresentar algumas dificuldades na adolescência. E são as mais diversas, né? E a gente pode citar, inclusive, transtornos diversos. Transtornos de aprendizagem, transtornos de relacionamentos sociais, transtornos alimentares, né? Que aí vem a anorexia, a bulimia, vem a vigorexia também, pode vir. Então, olhando para esse lugar, nessa fase da adolescência, o aspecto mais importante para os adolescentes são os amigos, são as amizades. E aí o quão é importante a gente estar atento a isso,
porque os nossos filhos vão estar repetindo padrões de comportamento dos seus amigos. Eles querem, porque na verdade eu costumo dizer sempre, todo mundo quer ser aceito, amado e respeitado. E principalmente nessa fase da adolescência, os indivíduos, os adolescentes, querem ser aceitos no seu grupo. E aí, estar atento a esse grupo em que nossos filhos estão inseridos, para que eles sigam o melhor caminho. Então, como recomendação de leitura, se você puder, adquira esse livro, Acolhendo a Sua Criança Interior. Ele é magnífico. E para você que não tem condições de comprar o livro, acompanhe o livro pelo YouTube. Existe o audiobook. Ou no Spotify você pode também. Ou de repente baixar o livro em PDF. Gente, eu costumo dizer que só não se enriquece de leitura quem não quer. Porque existem diversas ferramentas aí disponíveis, inclusive gratuitamente, para que você possa estar fazendo essa leitura. E aí Renata está dizendo, eu já li muito. E Sandra está trazendo para a gente, que massa. São dicas, gente, que podem inclusive estar melhorando a sua rotina, melhorando o seu relacionamento, não só com as outras pessoas, mas com você mesmo. Bom, gente, como eu vinha falando, essa é a 8ª live, é uma sequência de lives que a gente vem fazendo sobre hábitos. E você que não teve acesso a qualquer uma dessas lives, elas ficaram gravadas e estão lá no nosso feed. Você pode voltar lá para estar dando uma recuperada nesses assuntos, nesses conteúdos. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. E eu já peço que você compartilhe o nosso perfil com alguém que ainda não conheça o nosso trabalho, porque isso nos ajuda a crescer e nos ajuda, inclusive, a alcançar outras pessoas. E dizer para vocês que essa semana a gente finalizou a primeira turma da minha mentoria Não Tenha Metas, Torne um Hábito. E hoje a gente já colocou no perfil o depoimento de uma das nossas alunas, de uma das nossas mentoradas, que obtiveram muitos resultados e bons resultados com o método que a gente aplicou. E se você tem interesse de participar da próxima turma, ela vai acontecer no finalzinho de março. As inscrições já começaram. Lembre-se que são vagas limitadas. Eu não posso colocar muita gente na turma, senão não tenho condições de acompanhar individualmente cada pessoa. O trabalho é em grupo. São 4 encontros que acontecem uma vez por semana. Esses encontros são online. Geralmente eles acontecem na segunda-feira à noite. Mas existe aí uma possibilidade da gente trocar o dia, a depender da disponibilidade do grupo. E tem um encontro comigo individual, onde a gente vai estar traçando quais são as tuas necessidades individuais. E para além disso, ao término da mentoria, você ganha um e-book com os 4 passos do método, para que você possa estar voltando ali quando você tiver uma dúvida, refazer as atividades que são propostas e aí estar sempre nesse constante crescimento. Gente, o que eu falo lá na mentoria, eu falo aqui para vocês. A construção de conhecimento, a construção de novos comportamentos e a construção de hábitos é para a vida inteira. Agora, a escolha está nas suas mãos. Como eu falei para as meninas da mentoria, 50% é minha responsabilidade, os outros 50% são de responsabilidade da pessoa que se comprometeu a fazer a mentoria. Sandra está perguntando qual o valor. Vem no direct comigo que eu te informo todos os outros detalhes, inclusive sobre quando a gente vai começar a turma oficialmente. É no final de março, mas ainda não sei informar a data. Mas eu acredito que vai ser um diferencial na nossa vida. Renata está dizendo aí, eu acho que eu aproveitei 100%. Pois é, tudo depende do quanto você entrega. Eu costumo dizer que a quantidade que você entrega é a quantidade que você recebe. Porque tudo que foi apresentado lá na mentoria
foram atividades, foram construções, foram, na verdade, instruções para que você possa viver uma vida leve, plena e abundante através da formação de novos hábitos. E esses hábitos, ao longo das pequenas mudanças que vão sendo feitas, eles vão se tornando poderosos e duradouros, capazes de transformar a sua vida. O principal hábito que é trabalhado nessa mentoria é sobre a prática de exercício físico. Mas mais adiante, nos próximos depoimentos que as meninas ainda vão gravar, vocês vão ver que outros hábitos foram startados, outros hábitos foram iniciados e outros hábitos já estão sendo consolidados pelas meninas. Então, assim, você que ainda necessita trazer para a sua vida um hábito que vai tornar a sua vida muito mais plena, abundante e próspera, vem com a gente para essa mentoria. A turma 2 começa no finalzinho de março. Outro recado que eu queria dar aqui para vocês, gente, é que as minhas aulas da faculdade começaram e o ritmo de leitura que é exigido lá é muito grande. Para você ter uma ideia, eu estou pagando 6 disciplinas nesse semestre e 2 professores já pediram que a gente fizesse a leitura de livros, de capítulos de livros. Então, assim, é por esse motivo que eu encerro hoje a nossa sequência de lives e só devo estar retornando aí lá pelo mês de julho, que é quando as aulas da faculdade se encerram e a gente volta a poder falar sobre o assunto. Porque, gente, cada live que eu trago para vocês, eu preciso sentar para estudar o assunto, eu preciso fazer tópicos, eu preciso me apropriar ainda mais do assunto para trazer para vocês. Então, agradeço demais a participação de todos vocês durante essas 8 semanas de construções que nós estivemos aqui juntos e dizer para vocês gratidão, gratidão por cada curtida, por cada compartilhamento, por cada mensagem, por cada comentário que vocês deixam conosco. É muito importante para que a gente possa, na verdade, começar a crescer, engajar e transbordar desse conhecimento para que esse conhecimento alcance outras pessoas e assim permita que essas pessoas tenham as suas vidas destravadas. Uma outra observação, que nessa mentoria a gente fala inclusive sobre as 3 principais áreas da nossa vida. Na verdade, 6 áreas são trabalhadas, mas eu costumo dizer que as 3 principais são corpo, alma e espírito. Então, nessa mentoria a gente também fala sobre isso, a gente também faz construções sobre isso. 6 áreas são trabalhadas na verdade, e daí você vai tirar os resultados daquilo que você mais se entregar, de você mais se comprometer. E para finalizar, eu gostaria de dizer a você que sozinho você chega lá, mas acompanhado você chega muito mais longe. Então vem com a gente para essa mentoria, vem experimentar algo novo na tua vida, vem trazer para a tua vida hábitos poderosos e duradouros que vão trazer transformações duradouras e efetivas. Gente, finalizando aqui essa live, agradecendo demais a participação de todos vocês. Um beijo no coração e a gente continua se encontrando por aqui no Instagram. Eu vou estar sempre fazendo stories, vídeos, a gente vai estar se comunicando, tá bom? Fiquem com Deus e até breve.